Olá, meu nome é Marcos. Estou gravando esse vídeo aqui para auxiliar os colegas que estão precisando de ajuda com o estágio supervisionado, organização e concepção. Bom, nesse estágio você não tem contato com os alunos, não necessariamente precisa ter contato com os alunos, nem com os professores, mas você pode, de repente, acontecer de ter, certo? Quais são as pessoas que você de fato teve contato? O diretor da escola, seu supervisor de estágio e o coordenador da escola. Geralmente esses três você vai ter contato com essas pessoas. É, Nesse estágio, você é um estágio administrativo. Ele não é um estágio que você vai ficar lá para ir na sala de aula e coisas assim. Só um estágio mais administrativo mesmo. Então ele começa por aqui, ó, pela carta de apresentação. Que essa carta de apresentação aqui você vai preencher os seus dados, certo? Aqui tem, deixa eu só achar aqui o local. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Em receber, então você vai colocar, o senhorio vai colocar o seu nome aqui, ó, o nome do aluno, o seu RA, e aí tem as orientações aqui, e a data você vai te ajeitar aqui. Você vai escrever seu nome, RA, ou só você pede aqui. Aí você vai lá na escola, vai apresentar ao diretor, né? E vai falar que é um estágio de organização e concepção, você não precisa ter contato com os alunos. E aí você depois vai preencher aqui o termo de compromisso. A escola aceitando você, você vai pegar os dados lá da escola e fazer aqui, ó, o nome da escola, CNPJ, tem que pôr, local, tem que pôr tudo certinho que pede aqui, ó. O nome do diretor, né, diretor ou diretora, também tem aqui embaixo o supervisor, aqui o seu nome, estudante, né, que você vai fazer todos os seus dados nessa parte aqui também, e aqui tem a parte que é da escola, no caso aqui é um inciso mais. Aí aqui, onde está o estágio de início, será a data que você vai na escola. Então, se você for, por exemplo, um dia na escola, e fizer as 4 horas, que esse estágio é de 4 horas apenas, você vai colocar aqui, no dia previsto. Por exemplo, hoje, dia 8/6. Mas o dia 8/6 foi só um dia da escola, fez as 4 horas um único dia. Então, dia 8/6 a 8/6 de 2023. Se fosse, vamos supor, aí vai começar no dia 10. No dia 10, você vai terminar no dia 12. Do dia 10 ao dia 12. O dia que você vai na escola. E assim sucessivamente. Esse espaço, desde que ele esteja dentro da sua data, não tem problema a data aqui. Aqui, por exemplo, ele está de 27 a 6/5, que foi a data que eu fiz, 27/2. Então aqui ela entrou a data que eu fiz, eu fui na escola, né, nesse pedaço aqui. Então você vai fora dos dias que você for na escola. Aí você vai levar, depois de preenchido, você leva para o diretor assinar nesse espaço aqui, você assina nesse espaço como aluno, aqui nesse espaço você assina, né, também. Aqui, o diretor tem que pôr o carimbo dele e tem que ter o carimbo com o nome da escola também. Se no carimbo do diretor não tiver o nome da escola, você pede para carimbar o carimbo da escola também. Precisa do nome da escola, ok? Aí você vai enviar essa documentação. Aprovando essa documentação, você vai lá na escola, vai fazer o seu estágio lá, né, as 4 horas de estágio, e aí tem um relatório para você preencher, certo? Quando você terminar o estágio lá, eu passo outras dicas de vocês também daqui a pouco sobre como fazer isso que pode ajudar vocês. Mas depois que você fez lá na escola todo o estágio, né, tudo certinho, foi lá feito as 4 horas, aqui, ó, período. Você vai colocar o período que você fez o estágio. O dia que você esteve na escola, né? Se foi um dia, se foi 2 dias, você vai colocar aqui. A data, né? Então vamos supor, se você foi no dia 8/6 a 8/6, só fez as 4 horas no mesmo dia, você vai marcar aqui. Se você foi 2 dias dentro da escola, você for do dia que você foi ao último dia. Se você for, por exemplo, 2 dias, mas foi em dias que não for sequenciais da semana. Por exemplo, você começou dia 8, eu sei que hoje é feriado, né? Eu estou num dia de feriado que eu estou gravando, mas 8/6. Aí você foi até o dia, você foi no dia 8, você foi lá fazer as suas primeiras 2 horas. E aí você voltou no dia 10. Você não vai colocar dia dia 10. Você vai colocar do dia 8 ao dia 10. Se você foi no dia 12, por exemplo, do dia 8 ao dia 12, foi os 2 dias, você vai estar incluído nesse espaço de tempo que você foi na escola. Se você fizer um dia por dia, né, uma hora por dia, um dia por dia não, uma hora por dia, né, se você fizer, então você vai incluir 4 dias aqui. E assim
sucessivamente. Então, é tranquilo isso aqui. E se você preencher, vamos supor, com uma data que seja um pouco maior aqui, isso não vai ter influência, né, na aprovação. Você pode pôr, por exemplo, se você foi do dia entre, né, no caso, vamos supor, entre o dia 8 e o dia 15, por exemplo, aqui. Né? Ah, mas há dias a mais, não tem problema. Se você for entre esta data e fizer lá no livro também da escola, que nem onde eu fiz, tem um livro onde eles anotam a entrada e a saída. Nas escolas que eu estive acompanhando também tem esse livro, certo? De entrada e saída, que vai estar anotando. E aqui, no caso, o professor regente é a pessoa que te acompanhar no seu estágio. Né? Não necessariamente tem que ser um professor que está dando aula, né? Não é isso. Por exemplo, aqui quem me acompanhou foi o vice-diretor, e o vice-diretor também é professor, certo? Então ele que estava me acompanhando e ele que assinou aqui como professor regente. Deixa eu mostrar aqui para vocês na ficha de frequência. Com ela aberta aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Então aqui, ó, você vai preencher o nome do. Aqui está Orlando, tá vendo? Orlando Pires e tal. É o nome, né? Da pessoa que te acompanha no estágio, que será o seu supervisor, e aqui ele vai assinar, certo? Aqui está sem a data ainda, porque eu não tinha, eu deixei a data em branco mesmo, inclusive quando foi assinar, e depois eu preenchi a data no computador e enviei dentro do prazo pedido, certo? Fazendo isso, você dificilmente terá recusa dos documentos. Estou falando assim, mostrando uma forma que provavelmente você não será recusado. Esse também é um documento que será enviado após a aprovação do requerimento, né, daquele termo de requerimento, que é o primeiro termo lá. Será enviado esse aqui também, que você vai preencher com seus dados também, né? Aqui nessa parte aqui, você vai preencher os seus dados. Aqui você vai assinar. Eu falei eletronicamente, mas você pode imprimir também. Você pode apagar essa parte onde está escrito aqui, ó, quando você for fazer, e imprime. Aí você assina, escaneia e envia, certo? Ou você pode fazer assinatura eletrônica também. No caso, eu fiz eletrônica mesmo. Eu coloquei aqui a assinatura e foi aprovado. Aqui também, se eu uso algum meio de transporte, se eu não preciso de meio de transporte, né? Que nem aqui, a escola era perto de casa, eu coloquei o uso de outros recursos. Eu não precisava de transporte, né? Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Vou para o próximo documento. O próximo que vocês vão ter é esse aqui, ó. É o relatório. Essa é a parte um pouquinho mais chata, né? E ela tem que ser feita bem certinha, no conforme dos padrões que é pedido, porque senão pode descontar pontos na sua matéria, porque embora seja estágio, ele é contado como matéria. Então, olha só, nesse ponto aqui você vai preencher, aqui no primeiro, você vai pôr seu nome e o ano. Só isso. No segundo, a mesma coisa, seu nome e o ano. Aí tem aqui, ó, relatório apresentado e tal, e esse não tem relatório apresentado, tá vendo? Aí por que tem? Esse aqui é a capa. Essa é a contracapa do seu trabalho. É igual um livro mesmo, literalmente. Capa e contracapa, né? Então vamos lá. E depois vem aqui os seus agradecimentos. Então eu escrevi aqui os meus agradecimentos, né, para cada. Você pode agradecer a Deus, agradecer, né, a família, a esposa. Eu procurei informações na internet para saber como fazer isso aqui também, que eu também não sabia fazer. Então vocês também podem procurar informação de como fazer. Na descrição do vídeo, eu vou deixar, vou ver aqui, acho que duas ou três tecnologias que você pode usar para ter ideias de como fazer o seu relatório. Não quer dizer que você vai pôr lá e copiar e colar, não, porque isso pode dar plágio ou pode dar como não autêntico, como se outra pessoa tivesse feito por você o trabalho, aí vai dar ruim para você, certo? Vai dar errado. Então você tem que fazer o seu trabalho do seu jeito. E no caso, eu utilizei a ferramenta, serve para mim, serve com a ferramenta tecnológica, para me ajudar a ter a ideia de como escrever, porque é uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, eu precisava de uma ideia de como escrever, eu peguei e fui lá na ferramenta, exceto aqui ó, os agradecimentos. Os agradecimentos eu sabia como fazer e eu fiz essa parte do agradecimento. Eu não precisei da tecnologia, somente fui lá e dei uma pesquisada básica no Google mesmo, né?
só para saber como fazer o agradecimento, que eu podia ou não incluir nesse agradecimento, porque se você fizer um agradecimento muito longo, muito errado, ou tiver coisas que não tem nada a ver, isso também pode te descontar ponto, né? Então, no caso, eu só fui lá ver como fazer certinho e fiz os meus agradecimentos aqui, certo? Aí vem aqui, ó, o sumário. O sumário você tem que preencher de acordo com as páginas que ficar no seu trabalho. Ele vai vir numerado aqui com um número de páginas, mas conforme você for escrevendo, essas páginas poderão ser alteradas. Então você vai preencher esse sumário de acordo com o seu trabalho. Que nem aqui, por exemplo, a página 5, 6 foram exatamente igual. Já a página 9, acho que a página 9 ou a página 10 já não ficou igual estava numerado aqui. Eu tive que alterar isso aqui para combinar com o meu trabalho, certo? Aí tem as referências. Nas referências, ficar atento às referências, porque aqui, nesse ponto, eu tive desconto de nota. Foi pouquinho, foi 0,4, se eu não me engano, 0,4 ou 0,2 pontos, só que descontou. Mas descontou, por causa das referências, porque, ou seja, eu usei referências que de fato eu não tinha usado dentro do texto. Não que eu fiz errado, né? Assim, o texto, eu de fato tinha lido, mas eu não, como não tenho muita prática esse negócio de referenciar trabalho. Acabou que foi referência que, assim, embora eu tivesse lido, ela não estava incluída dentro do texto, né? E dentro do conteúdo do trabalho. Então, por isso, acabou descontando o ponto. Ok? Então, vamos lá. Quando eu fui lá fazer o estágio, aqui dentro tem um checklist, tá vendo? O que eu fiz? Eu imprimi esse checklist, essas páginas do checklist, levei na escola e lá eu fiz as anotações no rascunho do checklist. Depois eu vim e passei para o computador, né? Dentro do arquivo que estava no computador. Então vocês podem fazer a mesma coisa também, imprimir e depois vir aqui e passar para o computador. Vamos rolar aqui e voltar. Aqui, ó, vai ter a sua introdução. Nessa parte aqui, eles vão te mandar uma pequena início de introdução para você continuar depois, certo? Aí aqui, essa introdução, ela é para você dar uma ideia geralzona mesmo daquilo que você vai falar no seu trabalho, certo? Na sua atividade de relatório do seu estágio supervisionado por organização e concepção, certo? Então aqui você vai descrever o que você de fato fez. Eles vão mandar um pequeno textinho de entrada, né? Aí você vai colocar as atividades. Por exemplo, eu coloquei, ó, para tanto foram desenvolvidas as seguintes atividades: checklist, análise do PPT, entrevista com a diretora, coordenador de organização e coordenadora pedagógica. Também tive a oportunidade de assistir a uma reunião do ATPC, que, no caso, a reunião do ATPC, eu não era obrigado a participar. Então, assim, você tem que ver algumas atividades que elas forem importantes para você, que pode te ajudar a crescer, você tem que aproveitar essas oportunidades. E é dizer, eu fui convidado, porque é uma reunião que é só para os professores da escola, mas eu fui convidado a participar dessa reunião, que ela tem a ver com a formação continuada do professor, com as atividades realizadas na escola, né, com algumas soluções para alguns problemas de alguns alunos que pode ser algum problema. Então, tudo isso está dentro desse ATPC, no caso aqui, né? Que agora eu esqueci para falar para vocês certinho, né? O que é o ATPC. Mas é basicamente isso que eu falei para vocês, só não lembro por extenso agora. E como eu não estou com o meu trabalho em mãos aqui escrito, né? Aquilo que eu escrevi, eu não vou falar para vocês. De repente pode ser que eu deixe nos comentários depois para vocês o que significa ATPC. Bom, mas vamos lá. Então é isso, mas basicamente é o que eu falei para vocês. Uma reunião, né, para professores. Eu fui convidado aí, fui. Na reunião foi bom que eu tive a oportunidade de conversar com alguns professores, né? Ali, e isso foi legal. Então, se vocês tiverem oportunidade jamais do que foi apresentado, isso é bom para o crescimento de vocês. Tem que aproveitar essas oportunidades. Vamos lá, continuando. Aí aqui tem a identificação, né? Aí você vai identificar a escola aqui, né? Todos os dados que você pôs no outro documento vai ser os mesmos que vão lá aqui também.
ok? Na parte 1, aí você vai fazer o checklist, você vai pegar aquela informação depois, e você já fez aqui a introdução, né? E essa parte aqui desse preenchimento de identificação, você vai vir aqui no checklist. No checklist você vai colocar tudo o que tinha na escola que precisava ali. Por exemplo, na escola onde eu fui, tinha aqui ensino fundamental e médio. Né? Não tinha ensino técnico e não IJA, então por isso não tem o X aqui. A escola é pública, privada? Pública, se não é pública, é não. As turmas que na escola tem, aqui é só vespertino e noturno, não tem o matutino. Então, na parte da manhã não tem aula. Na verdade, tem aula na escola, mas é uma escola compartilhada. Então, de manhã é da prefeitura, é um outro tipo de funcionamento da escola, um outro tipo de organização da diretoria da escola. À tarde, né, são as mesmas salas, só que são usadas, né, de forma diferente, entendeu? Então é uma escola compartilhada aqui onde eu fiz. Então aí só tem para o fundamental e para o ensino médio, vespertino e noturno. Número de alunos matriculados. Aqui são 275 alunos, que é o número total. Você vai se informar da sua escola e vai anotar aqui. Aí depois parte estrutural pedagógica. Aí você vai anotar aqui as funções do coordenador pedagógico. Aqui eles me deram um documento, né, bem grande, por sinal. Tinha acho que umas 3 páginas. Só sobre o coordenador pedagógico. Mas você não vai anotar tudo que tiver ali no documento. Você vai anotar aquilo que for importante. Que no caso aqui, era só as funções do coordenador pedagógico. Mas o documento que me deram é bom porque deu para entender melhor o que de fato o coordenador faz na escola. Ele não é só você chega lá, papá, escreveu lá, faz isso, faz isso. Não, você entende, tem uma visão daquilo que o coordenador está fazendo, ele está organizando ali. Foi bem legal, né? Então vamos lá. Quer dizer, não um documento, é uma cópia do documento. Você está olhando. E também eles me deram, a diretora me forneceu uma cópia do PPP, né? Que aqui, assim, o PPP daqui da escola onde eu fiz é bem resumido, mas tem escola que eu tive pesquisando também, né? Para ter uma ideia do que fazer. Tem uns PPP que são monstros, sabe? 5, 6 páginas. Aqui acho que era 2 ou 3 páginas só. Né? Mas tem uns que são bem grandão mesmo. Então você vai ocupar mais tempo também. Por isso são 4 horas na escola e tem que ser bem feito essas 4 horas. E no caso, vamos supor, se você for lá na escola, quando fala aqui da parte do PPP, né? Que vai estar um pouco abaixo aqui, estou mostrando para vocês. Você pode tentar conseguir uma cópia com o diretor. No caso, a diretora aqui se dispôs a, né, fornecer essa cópia. Se ele não falar nada, você pode chegar lá e conversar. E conversando amigavelmente, né, com a educação, você pode conseguir muita coisa. Então, conversando educadamente, você pode conseguir uma parte do BPP para você, uma cópia do BPP para você estar analisando na sua casa, que vai lhe render muito mais tempo e vai dar um trabalho melhor para você depois, certo? Vamos lá. Então, a parte estrutural, continua aqui no checklist. Então, estava falando aqui do coordenador. Eu adiantei sobre o PPT que eu estava falando, porque eu estou falando aqui também eles me forneceram essa documentação que era sobre o coordenador. Então, eu fui lá e anotei aí o que de fato ele fazia ali. Né? Incentivar os professores, controlar o uso de tecnologia. Aqui vocês podem dar uma pagodinha no vídeo depois, está dando uma lida. Né? A quantidade de professores na escola, no caso são 22 aqui, né? Aí vem aqui, ó, com mestrado, com doutorado, com especialista, você vai marcar a quantidade que tem aqui. Ao conhecer a sala dos professores, ensino os parentes, ó, aí você vai olhar também na sala dos professores, os recursos que tem, né? Os que não tem, você vai anotar aqui embaixo também. Os que não tem não precisa, né? Mas você vai anotar os que tem na escola. A escola, se ela tem algum livro didático, se não tem, né, que ela usa. No caso aqui está específico que é para artes, certo? Não é todos os livros, é só o livro de artes que pede aqui. Aí você, se a escola sim, ela tiver um livro para artes, você vai marcar sim aqui e vai anotar embaixo aqui os dados do livro, certo? Aí tem que anotar bem certinho, né? Aqui vocês podem dar uma pausada e ver como que eu fiz aqui, para vocês fazerem também. A descrição da sala de aula, né, como que é a sala de aula. No caso, o diretor daqui, o supervisor, né, me levou para estar vendo uma sala de aula que no caso ela estava vazia. A hora que eu fui lá, não tinha alunos na sala de aula, nem professores.
e me mostrou como que era a sala de aula aqui. Foi legal também. Então, o que tinha na sala de aula, né, a quantidade de alunos por sala de aula. Vamos lá, recursos didáticos. Aqui em recursos didáticos pergunta se os recursos são novos, eles são usados, são, no caso aqui eram recursos novos, né? Se os alunos tinham disponibilidade para uso desses recursos da escola, aí aqui sim, e você vai anotar como que isso é feito, aqui também está escrito. Também sobre a biblioteca, se tem ou não biblioteca na escola, se tiver, como que é feito o uso dessa biblioteca. Sobre a formação continuada, que é o que eu falei, tá aqui, ó, achei aqui. Então, que eu falei que eu não lembrava que era o ATPC, que eu participei de uma reunião, né, junto com eles, né, participei não, aliás, assisti a reunião, porque participar é como você tá ali junto, ali falando, né, e você só assistir, você tem que ficar quietinho ali, só vendo mesmo, né, acompanhando. Foi o que eu tive que fazer, porque não era o meu momento de falar ali. Então, como que é feito a formação ocorre através da atividade de trabalho pedagógico coletivo, ou seja, TPC, né? Que é onde tem orientações técnicas da diretoria de ensino e aí vai, né? Da atividade do professor. Se existe apoio psicotécnico psicopedagógico aos alunos e como que é realizado, então aqui, no caso aqui, não tem nada específico, né? Não tem uma sala específica, mas quando é necessário também é feito o atendimento pela coordenação da escola, se precisar encaminha para um psicólogo, para um pedagogo e por aí vai. A escola possui prática inovadora? Sim. No caso aqui é o Grêmio Estudantil. Né? Aí você pode acrescentar as informações que você achar relevante aqui no item 17. Você pode ou não acrescentar, você pode não querer acrescentar nada aqui. Mas é legal se você prestar atenção, né, na, na escola e saber o que escrever aqui. Isso é um negócio muito grande, um negócio resumido aqui. Né? Aqui eu coloquei, ó, acrescente informações que a considerar relevantes sobre a escola. Então eu coloquei aqui, escola em zona rural, no município de Botucatu, muito bem organizada e direcionada. Os alunos demonstram respeito aos professores e à direção escolar. Foi isso que eu notei na escola. Às vezes você vai lá 1 ou 2 dias, você não vai saber exatamente o que acontece na escola. Mas aqui não é para você saber exatamente, você vai curiar, né? Não, é aquilo que você notou, aquilo que você percebeu, de percepção. Aí de repente você passa por um ano dentro da escola e fala, puxa, aquilo que eu tive de percepção não tem nada a ver com o que, né, realmente acontece na escola. Não é isso, tá? Então é só aquilo que você teve naquele primeiro momento, que você viu da escola ali, né? Que você achar interessante acrescentar aqui. Se você não achar que é interessante acrescentar nada, você deixa em branco. Mas é legal se você puder pôr alguma coisinha aqui, tá bom? Vamos lá. A função social da escola. Nesse ponto aqui, eu usei recursos tecnológicos para saber como escrever sobre a função social da escola. Então, além das pesquisas que eu fiz, de eu ler sobre isso, além das matérias que a gente teve ano passado que falava sobre isso, né? Eu ter lido artigos para saber sobre a função social da escola, tá aqui, olha, eu fui também usar a tecnologia para saber como colocar isso de uma forma organizada que ficasse bem adequada para o trabalho que precisava fazer. E é uma coisa que vocês podem fazer também, certo? Para melhorar o seu trabalho. Ou seja, volto de novo, não é para você colocar lá. Teve um exemplo, você pega, copia e cola no seu trabalho. Não faça isso, porque pode dar plágio, ou pode dar como não autêntico, como se outra pessoa tivesse feito por você, e isso te dá problema. É para você ter uma ideia. Então você vai ler, você vai ter uma ideia do que escrever, você vai escrever com as suas palavras, ou você pode reescrever os textos com a sua palavra, mas já voltado àquilo que você precisa, ou seja, aquela escola que você fez. Né? Então não é simplesmente no geralzão, mas procurar voltar o que você entendeu ali para a escola que você fez, para que fique bem personalizado, para que seja seu realmente o trabalho, não de outra pessoa ou de uma máquina escrevendo por você o trabalho, ok? Eu sei que eu estou falando muito, estou ficando um pouquinho longo o vídeo, mas se vocês querem ter um entendimento melhor, eu aconselho que vocês vejam até o fim, né? Eu não sou especialista nisso, tá? Não vou ficar igual
Tem muitos tontos por aí, sou especialista disso, daquilo. Não sou. Mas eu estou pondo dentro do que eu posso, como aluno, para ajudar outros alunos. Porque a visão de um professor, a visão de um coordenador explicando é uma coisa, a visão de um aluno é outra. Então, muitas vezes você conversa a mesma linguagem que o aluno, você vai entender melhor do que a visão do diretor, do supervisor e por aí vai. Então, vamos lá. Projeto político-pedagógico, conceitos e significados. Esse aqui também foi outro. Aliás, nessa parte aqui do documento, todos eles eu usei recursos tecnológicos, ok? Para ter ideia de como escrever o meu trabalho. Porque se você não sabe, você precisa de ideias. Então, se você tem uma pessoa que, vamos supor, já fez o trabalho, igual eu já fiz aqui, eu estou dando ideias para vocês de como escrever, né? De como vocês podem melhorar o seu trabalho, né? Então, isso é para que o trabalho de vocês tenha uma pontuação boa, para que vocês alcancem aprovação no seu estágio de organização e conceituação. Então, vamos lá, projeto político-pedagógico, conceitos e significados. Esse ponto aqui não se refere ao projeto político-pedagógico da escola onde você fez o estágio. Ele está referindo, no modo geral, o que é o projeto político-pedagógico das escolas, no geral, certo? De todas as escolas. O que é, por que ele é um projeto político e também é pedagógico. Tem aquelas, se você for acompanhar lá nos textos, onde, nesse caso aqui, ele vem os textos em vermelho, você acompanhar certinhas as regras ali, você consegue chegar ao ponto, né? A importância de cada coisa, certo? E aí você vai conseguir elaborar o seu texto falando sobre o que é o projeto político-pedagógico, por que ele é político, por que ele é pedagógico, para que serve esse projeto, qual a finalidade do projeto político-pedagógico, ou PPP, mais conhecido, né? IPPP, não fala PPP, PPP. Então vamos lá. Estudo teórico e prático do projeto político-pedagógico. Agora, nesse ponto aqui, o 5.1, é o ponto onde você vai falar do PPP da escola que você fez o estágio. Então, eu falei para vocês, então temos os que são monstros, né? Você vai. Então, aqui eu pus a minha posição, não é só para você copiar os trechos lá do PPP, certo? E no caso, aqui eu não copiei nada, eu somente escrevi com as minhas palavras mesmo, certo? O texto, aquilo que eu tive, né, do PPP, a impressão que eu tive, o que estava ali dentro do PPP, que eu coloquei com as minhas palavras, certo? Então, nesse caso aqui, eu coloquei aqui, ó, a questão, a escola em questão, professor Raimundo Sintra, apresenta um PPP que contempla os marcos situacional, conceitual e operacional de forma clara e objetiva, porém, de modo muito resumido. Eu falei que acho que é 2 ou 3 páginas só o PPP aqui, então eu coloquei aqui, de modo muito resumido. Porque eu acho assim, que talvez se tivesse um aprofundamento, ficaria ainda melhor para organizar os pontos, as estratégias que tem que chegar. Né? Como não há um aprofundamento, então fica um pouco raso para se entender os objetivos e os pontos. Então, marco situacional, você vai escrever. Você também pode pausar o vídeo e dar uma lida aqui na tela. Eu não vou ler tudo isso para vocês, certo? O marco conceitual também é a mesma coisa. Vocês podem pausar o vídeo. E o marco operacional. E aí você vai pegar e fazer uma espécie de resumo aqui no finalzinho. Esse aqui é só uma página, tem que ter no máximo uma página, ok? Então vamos lá. Então aqui em resumo, o PPP da escola analisa, apresenta uma abordagem completa, contempla o marco situacional, conceitual e operacional de forma consistente e coerente, mas necessita de melhorias na estruturação do mesmo. A análise desses marcos permite que a escola possa compreender melhor o seu contexto, a definir os seus princípios pedagógicos e objetivos educacionais, bem como planejar com efetividade suas ações pedagógicas e extracurriculares. Então, tudo isso faz parte do PPP. Então, fiz um resuminho ali do meu ponto, né, que eu mostrando a minha visão que eu tive, né, do PPP. Essa parte de análise é isso, a sua visão. Depois também teve o seminário do estágio. O estágio lá teve uma palestra que eu assisti. Essa palestra falava sobre o autismo. Eu fui pesquisar sobre o autismo. Eu descobri umas coisas muito interessantes sobre o autismo. Né?
No caso, pode ser que quando você for fazer seja uma palestra diferente. Tem que estar atento. Certo? Aqui era sobre o autismo. Nós falamos sobre o autismo. Então, todas as pessoas que fizeram o estágio concepcional, né? Concepção e organização, nessa primeira fase, a Unicesumar era sobre o autismo, este seminário. Pode ser que lá quando você estiver fazendo este seminário, seja sobre outro assunto, de repente sobre recursos ambientais, sobre, sei lá, os surdos, né, por exemplo. Estou citando alguns exemplos, mas nesse caso era sobre autismo. Então, você tem que fazer o seu relatório de acordo com o que for pedido no seminário. Então, nesse caso, que sobre autismo foi sobre isso que eu fiz, né? Coloquei aqui. Então, a mesma coisa, vocês também podem pausar o vídeo, né? Estou rolando aqui, mas eu dou umas pausas paradinhas aqui, para vocês conseguirem pausar o vídeo e também dar uma lida no modo como eu fiz. Não copiem o meu trabalho. Isso pode dar problema para vocês, ok? Então, tenham uma ideia. Não copie. Aí vem as considerações finais. As considerações finais é você fazer todo aquele geralzão do seu relatório, né? Desde o começo lá até o fim. Aí você vai fazer aquele geralzão e colocar aqui, ok? Bom, basicamente eu acho que é isso. Aí aqui vem as referências. Eu não sei qual dessas referências deu certo, deu errado, eu pus 3 referências. 3 não, 4. 4. Geralmente pega uma média de máximo 5. Eu coloquei 4 aqui, mas eu não vou saber dizer para vocês qual dessas referências que não se enquadrou dentro do conteúdo, certo? Foi coisas que eu tive lendo, tive olhando mesmo, analisando, mas alguma coisa eu escrevi que não ficou incluída ali e acabou me descontando ponto, ok? Bom, aí depois que terminado, tem esses quadros aqui que vem que serão avaliados as suas notas, certo? E aí assim você envia e aguarda a sua avaliação. Nesse caso aqui ainda não está tudo em branco aqui, porque foi o arquivo que eu enviei. É o arquivo que eu fiz, enviei, mas não o arquivo corrigido. Okay? Bom, eu acho que basicamente é isso. Se tiver mais alguma dúvida sobre o estágio concepção e organização, né, aqui da aula do Sesumar, você deixa aí nos comentários, né, que a gente vai estar tentando ajudar também. Eu não acredito que os professores virem, eles vão ficar bravos, né, porque a intenção aqui é ajudar os colegas, né, e para que tanto os colegas possam prosperar quanto a escola também. Certo? Obrigado a todos aí que tiverem assistido o vídeo. Deixe o seu like aí se tiver gostado, tá bom? Geralmente nos meus vídeos, quando eu gravo, não tenho gravado muitos vídeos, mas eu peço like só no final. Mas se você, né, achar importante nos outros vídeos que tiver, já logo no começo dá um like, pode dar no começo, não tem problema nenhum. Obrigado a todos.